Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta aqui que foi trazida para a nossa série, e a pergunta é a seguinte: como vencer a masturbação e a lascívia? Essa é uma excelente pergunta, né? E é de grande importância a gente falar sobre esse assunto porque a maioria das igrejas tem uma resistência muito grande, né, de falar sobre assuntos como esses, né? E a grande verdade é que essa questão ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muitas pessoas, muitos cristãos têm dificuldade com isso, né? Com masturbação e lascívia. Então é importante que a gente, né, fale e tente entender esse assunto a partir do que a Bíblia nos ensina, né, sobre ele. Bom, primeiramente, né, para a gente iniciar aqui a discussão sobre esse assunto, é muito importante, né, que a gente entenda o cerne do Evangelho para a gente conseguir dar uma resposta adequada a essa pergunta. Porque se a gente não entender, né, o ensino do Evangelho de forma profunda, nós vamos cair num legalismo, né, em que a gente faz algo para conseguir vencer o pecado, né? E esse é uma questão muito importante que a gente precisa ter um grande cuidado. Então, para a gente começar aqui, né, a discutir esse assunto, eu queria trazer dois conceitos que são fundamentais, né, para essa discussão. Depois eu vou trazer algumas passagens bíblicas para fundamentar aqui a resposta. O primeiro conceito que eu queria falar é que não se vence nenhum pecado na força da carne. Então, né, a gente precisa começar com esse conceito, né, de que na nossa própria força nós não temos capacidade nenhuma para derrotar o pecado, né? Então não adianta, né, a gente pensar, não, mas se eu fazer isso, se eu tiver um plano certinho do que eu tenho que fazer, eu vou vencer o pecado. Não é assim que funciona na vida cristã, né? Porque nenhum pecado ele pode ser vencido na nossa própria força. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. O segundo conceito que eu queria trazer, que é muito importante também, é que o Evangelho ele é sobre graça do começo ao fim. Isso é muito importante, né? Porque parece haver no imaginário de muitos cristãos de que a graça ela só é necessária para a salvação, né? Então, repete-se muito, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, né? E às vezes pode ficar no imaginário das pessoas essa ideia, né? De que eu só preciso da graça para a salvação. Mas na verdade não, né? Ali é só o começo, né? Toda a vida cristã, ela é uma vida que precisa ser pautada pela vivência na graça, né? Então a graça, ela é necessária para a nossa salvação, mas também ela é importante para a nossa santificação, né? Porque se a gente não entender esse conceito, né, nós vamos lutar com o pecado na nossa própria força e nós não vamos vencer nenhum pecado se não for pela graça. Então o Evangelho ele é sobre graça do começo ao fim, desde a conversão e percorrendo toda a nossa vida cristã. Nós precisamos entender muito bem esse conceito, né, de que a nossa vida cristã ela precisa ser pautada pela graça. Eu queria trazer duas passagens aqui, né, para a nossa reflexão. Primeiro Filipenses, capítulo 2, versículo 12, versículos 12 e 13, nos diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Aqui nesse primeiro versículo, né, é muito interessante que Paulo fala de a gente colocar em ação a nossa salvação. Mas aqui ele está se referindo à busca pela santificação.
né? Que nós temos que buscar a santificação, né? Buscar se afastar cada vez mais do pecado. Só que se a gente olhar só esse versículo, né, pode transparecer de que a gente tem a capacidade para fazer isso sozinho. Só que ele vem no versículo seguinte dizer o seguinte: pois Deus é quem efetua, né, ou outras versões trazem, opera em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade. Então, no primeiro versículo, Paulo fala: vocês precisam buscar a santificação. Mas quem vai operar esse trabalho em vocês é Deus. Deus, ele vai operar em vocês tanto a vontade, né, o querer, quanto a capacidade de realizar esse ato, né, de se santificar. Então nós percebemos aqui, né, que a luta contra o pecado, né, ele precisa ser uma busca nossa, mas em dependência daquele que nos dá a capacidade para vencer o pecado, né, que é Deus, que opera em nós tanto a vontade quanto os passos que precisam ser tomados, né, para que nós vençamos o pecado. Então, essa é a primeira passagem que eu queria trazer. E a segunda passagem que eu queria trazer, que é um conceito muito importante, né, que a gente precisa pensar sobre esse conceito, é o conceito do andar no Espírito, né, que Paulo vai falar lá em Gálatas. Em Gálatas 5, versículo 16, Paulo vai nos dizer o seguinte: por isso, vivam pelo Espírito, ou andem em Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, a chave aqui que Paulo coloca para nós vencermos os desejos da carne, vencermos o pecado, a chave para isso é andar em espírito, né? É andar de uma forma que você reconheça que a capacidade não está em você, né? De que é o Espírito que age por meio de você, né? Para que você vença o pecado. Bom, dito isso, então, eu queria trazer 3 sugestões aqui, né, para você colocar aí na sua vida diária, né, como coisas que são importantes nessa luta, né, contra o pecado e especificamente aqui no pecado de masturbação e lascívia. Primeiramente, né, a primeira coisa que eu recomendaria é que você procure ter comunhão com Deus diariamente, né? Isso é fundamental, né, e é algo importantíssimo para a vida do cristão, a comunhão com Deus diária, né? Isso envolve tanto a buscar conhecer da palavra de Deus, como também buscar a Deus em oração, né? A gente poderia dizer que, né, essa prática, né, de comunhão com Deus, ela é o combustível da nossa vida. Então é muito importante que a gente cultive esse relacionamento com Deus no nosso dia a dia. Em segundo lugar, né, uma outra recomendação que eu traria é que você, né, se policie em relação ao pecado, né, que você esteja consciente de que ele existe, né, e que você precisa se policiar em relação ao pecado, né? Isso aqui tem a ver com o que Paulo diz lá aqui no texto de Filipenses que eu li, né, de colocar em ação a nossa salvação, né? Significa que nós, né, precisamos estar nos policiando, né, e nos avaliando em relação ao pecado, né? Então é a primeira parte aqui do versículo, é de pôr em ação a nossa salvação. E o terceiro ponto, né, que também é importantíssimo e tem a ver com o primeiro, né, aqui o terceiro ponto seria o seguinte, né, busque a Deus em oração contínua, busque para a capacidade de vencer o pecado, né? Então está relacionado com o primeiro ponto, que é sobre a comunhão com Deus, né? Mas
para esse pecado específico, né, tenha momentos de oração específico, né, para que você consiga, né, lutar com esse pecado. Então peça para Deus a capacidade para que você vença o pecado, né? Reconheça que você na sua própria força você não consegue, né? E que é necessário essa atuação do Espírito de Deus na sua vida para você vencer o pecado, né? Basicamente é isso o que Paulo quer dizer aqui com a questão do andar em espírito, né? É buscar a Deus, né, para que diariamente, né, ele te capacite a buscar a santificação, né? É isso que é andar no espírito, é depender de Deus, depender do Espírito Santo, né, para que você consiga vencer o pecado. Né? E o que eu poderia dizer aqui, né, por experiência própria, é que, né, se a gente buscar isso, né, a comunhão com Deus, buscar se policiar, né, buscar andar em espírito, eu tenho uma experiência, né, nesse sentido, de que às vezes muitos pecados eles vão desaparecer sem a gente perceber, né, se a gente busca andar no espírito, né, a vitória em muitas situações ela vai vir sem a gente perceber, né? Já aconteceu várias vezes comigo, quando eu busquei, né, andar no Espírito, já aconteceu várias vezes comigo, né? Situações assim, que eu estava ali, né, batalhando em oração para vencer aquele pecado, e de repente, né, passou um tempo, eu olhei para trás e falei, nossa, não estou mais cometendo esse pecado. Então, muitas vezes, né, pode acontecer isso, né? E eu espero que aconteça isso na sua vida, em que, né, o Espírito ele de fato dê a vitória sobre esse pecado específico, né, da masturbação e lascívia.